Irmãos, boa noite a todos. Quero mais uma vez saudá-los com a graça, com a paz e com a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? O pastor Lutero falou hoje pela manhã, conferência, né? O pastor Cláudio esteve conosco lá em Brasília no início do mês passado, no aniversário da IPJB, Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, e em resposta à gratidão de tê-lo conosco, ele me fez esse convite, do qual não somente eu me alegro, mas no sentimento também de contribuir para com a edificação e a paz da vida dos irmãos, né? Na noite de hoje, além de estar acompanhado da minha esposa, dos meus filhos, minhas cunhadas, o meu irmão, e o primo Felipe e Ingrid, com Luca, né? Descobrimos ontem que é Luca, que ela está esperando, e nós louvamos a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, do verso 15 ao verso de número 25, mas eu peço que você mantenha aberta a palavra do Senhor, que nós vamos, ao longo da exposição bíblica, voltar até o verso 1 de todo o capítulo. Será uma exposição de todo o capítulo, mas em especial da segunda parte desse texto. Mesmo assentados, irmãos, com toda a atenção à palavra revelada do nosso Deus, que na noite de hoje assim nos diz. Os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra e disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, lhes disse: podem enviar os homens. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. Ele disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. E então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e clamar ao Espírito do nosso Deus que nos ilumine e nos traga a mensagem à nossa vida e ao nosso coração na noite de hoje. Senhor, eis o teu povo com a tua palavra aberta ante os nossos olhos, desejosos, ó Deus, não de ouvir mensagem humana ou puramente, ó Deus, aquela que sacia o nosso ego. Queremos, ó Deus, saciar a nossa alma na tua presença. Que o Senhor, ó Deus, mais uma vez, fale ao nosso coração, ó Pai, e opere sobre nós a aplicação do teu ensino, de modo, ó Deus, que ao aprendermos de ti, possamos, ó Deus, viver para a glória do teu santo nome. Edifica, fortalece e opera sobre nossas vidas, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de, na noite de hoje, convidá-los a refletir sobre a restauração da relevância da igreja. Não necessariamente esta igreja, mas da instituição Igreja do Senhor.
Como ouvimos hoje pela manhã, quem esteve aqui presente na EBD, na classe conjunta, o pastor que tem trabalhado com missões tem mostrado o movimento missionário no globo terrestre, e nós temos, de fato, constatado, irmãos, que não somente a Europa, a América do Norte, mas o nosso país tem começado a experimentar, infelizmente, a evidências de uma sociedade pós-cristã. Os nossos primeiros pais que colonizaram a nossa terra, que deram a ela o nome de Terra de Santa Cruz, que trouxeram, de certa forma, ainda que no catolicismo de 1500, a fé cristã, e depois, em 1517, experimentamos já a chegada também de reformadores, cristãos protestantes, que vieram não somente colonizar, trazendo a sua família, esperando de encontrar nas nossas terras um lugar próspero para a sua casa, mas que vieram aqui transmitir a sua fé. E nós temos percebido, irmãos, que quando nós avaliamos a história, nós percebemos que não somente a igreja perde a relevância, mas instituições governamentais, instituições estatais, mesmo quando eu falo da instituição do Estado, ela vai perdendo, de certa forma, o seu valor, o seu brilho, o seu significado. Se nós pudéssemos rapidamente olhar a história, como que países passam de regimes presidencialistas, monarquistas, parlamentaristas, como que a sociedade chega num momento para dizer assim, o monarquismo fracassou, ou então o parlamentarismo não é uma forma de governo que nos represente, ou então o presidencialismo, como no nosso país já tem se dito, que o presidencialismo, já vivemos um semi-presidencialismo. Como é que nós olhamos para as instituições criadas pela sociedade, seja o STF, o Congresso Nacional, o Poder Executivo, quando olhamos as instituições de ensino, quando olhamos para a instituição familiar, por que todas elas, ao longo do tempo, sofrem e enfrentam uma prova de relevância, de significado? Vale mesmo a pena ouvir o que essas instituições têm para dizer? Vale mesmo a pena viver como elas dizem que nós temos que viver? E aí, se você for mais ao longo da história, vocês vão lembrar que as primeiras sociedades civis foram formadas em impérios, que depois viraram monarquias, principados. E quando a gente vai ver nas aulas de história o que estava por trás de todas essas mudanças, ou seja, a instituição, seja ela governamental, seja ela familiar, religiosa, ela perdeu a credibilidade. E perdendo a credibilidade, ela passa a sofrer traições. São monarcas que foram traídos pelos seus próprios filhos, que declaram, então, uma mudança de regime. São magistrados que traem a letra da lei e da Constituição nos seus julgamentos judiciais. São legisladores que não respeitam a Constituição da sua nação e, assim, tentam, de alguma forma, driblar a lei e trazer um novo entendimento do que a lei afirma. E, especialmente, quando eu percebo o ambiente em que eu tenho tido o privilégio de trabalhar, o ambiente educacional, tenho percebido como que as escolas, a instituição educacional tem perdido a autoridade. Se você é professor, trabalha numa escola, você tem a minha compaixão. Tem sido difícil educar nos dias atuais, ensinar nos dias atuais. Aqueles que, vou aqui colocar o teto da minha idade, foram crianças na década de 80, adolescentes na década de 90, quando o professor colocava a gente para fora de sala, que a gente sabia que ia chegar um telegrama, ou um pombo-correio ia na nossa casa avisar: seu filho foi posto para fora de sala, e o nosso pai ou a nossa mãe ia ser chamado na escola. Eu creio que Davi, quando escreveu o Salmo 23 e disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, talvez tenha sido um dia que ele tenha sido posto para fora de sala. Ele disse: ai, meu Deus, o meu pai vai ser chamado, Jessé vai lá. O que a professora vai dizer, o que a coordenadora vai falar? E os pais da nossa geração iam lá para dizer: o que foi que ele fez de errado? E a gente já encomendava a nossa alma ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado pelo tempo de vida que o Senhor me concedeu.
Hoje em dia, quando a gente vai dizer a um pai, olha, o seu filho bagunçou a aula, desrespeitou o professor, xingou o amigo, foi posto para fora de sala, os pais apontam o dedo no rosto do professor, do coordenador e até do capelão e diz, quem são vocês para tratar o meu anjinho assim? Para tratar o meu príncipe, a minha princesa dessa forma? E aí hoje, você acha que o professor está preocupado com o valor? Ele vai e diz, olha, eu vim aqui dar o conteúdo, quem quiser aprender, aprenda, quem não quiser, não aprenda, quem quiser levantar, levanta, quem quiser bagunçar, bagunça. Por quê? Porque se perdeu a autoridade. E se perdendo a autoridade, se perde a relevância. E aí já alguns nem acreditam mais na instituição educacional. E a igreja? O que faz, irmãos, a gente olhar para a igreja e dizer, será que eu preciso mesmo ser membro de uma comunidade local? Será que é necessário mesmo, domingo após domingo, ou em algumas atividades ao longo da semana, eu me comprometer com esse discipulado, ou com essa visita hospitalar, ou com esta reunião de oração, ou esse encontro de estudo bíblico? Será que não dá para ficar somente online? Será que não dá para consumir à distância? Precisa mesmo estar, e aí, de repente, a gente começa a julgar a igreja, a avaliar a igreja, e chegamos à equivocada conclusão de que não é necessário ser parte dela. E aqueles que muitas vezes estão em casa, e como tem sido chamado os cristãos protestantes nominais, quando o IBGE pergunta qual é a sua religião, ele diz, eu sou evangélico, eu sou presbiteriano, e de qual igreja? Não tem. Eu sou presbiteriano não praticante. E aí acaba ficando em casa por quê? Porque para a cabeça e para aquele coração, a igreja ela perdeu a sua relevância. E o que faz tudo isso, como falei? É infidelidade. É infidelidade com a vocação. Um juiz que não é fiel à sua vocação, ele coloca o magistrado em declínio. Um professor que não é fiel à sua vocação, ele coloca a escola, a universidade em declínio. Crentes que não são fiéis ao seu chamado de ser igreja, apontam para o declínio da sua denominação. Se nós formos observar, irmãos, no nosso próprio país, quantas igrejas históricas hoje, infelizmente, são irrelevantes, estão fechando seus templos, estão passando para outras denominações, porque traíram as suas confissões de fé, porque traíram o ensino da palavra de Deus, porque secularizaram a igreja e tentaram transformá-la naquilo que ela não foi chamada para ser. E toda vez que a igreja ela é infiel ao seu chamado, quando ela trai a palavra do Senhor, quando ela trai a sua confessionalidade, ela entra em declínio. E nós vamos ver, queridos, que para que a gente restaure a relevância da igreja, nós precisamos ser crentes fiéis ao Senhor que nos chamou e à palavra que Ele nos deu. E pensando dentro do nosso próprio ambiente presbiteriano, precisamos ser fiéis aos nossos símbolos de fé e à nossa constituição, daquilo que nos rege como igreja visível. E olhe comigo, então, a partir do verso 1, que você vai ver que do verso 1 até o verso de número 8, Eliseu passa por um teste de fidelidade. Eliseu vê que Elias, entre aspas, não que estava em declínio porque perdeu o seu valor, mas já havia uma promessa, talvez alguns comentaristas colocam aqui, que era pública, a profecia de que Elias seria arrebatado. Elias sabia que não morreria e seria arrebatado, ou seja, Elias ia sair de cena. O seu fiel escudeiro, o profeta Eliseu, andava com ele. Como é que ele iria reagir? Elias está velho. Será que eu vou fazer igual os monarcas do passado? Vou traí-lo? Vou tomar o ministério dele? Vou assumir a igreja dele? Vou puxar o tapete, como alguns assim falam? Ou eu serei fiel a ele até o fim? E observe comigo, a partir do verso 1 até o verso 8, que Eliseu, ele passa pelo teste da fidelidade. E diz assim o texto: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho,
Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel, e os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também já sei, mas não digam mais nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Elias sabia, irmãos, que estava chegando o seu dia de ser tomado pelo Senhor. E talvez, quando a gente sabe que está chegando o fim, é interessante, há um sentimento de desejo de solidão e de solitude, de querer ficar só. Eu já não tenho mais as minhas avós, nem paternas nem maternas, mas elas viveram mais de 90 anos. E desde os 80 anos que a gente fazia questão de comemorar os seus aniversários, era interessante porque eu ouvia muito das minhas avós, tanto de um lado como parte de mãe, parte de pai, elas diziam assim: meu filho, eu estou pronta. Se Jesus quiser me chamar, eu vou. E eu achava um absurdo, eu falava assim: como assim, vovó? Não, a gente ama a senhora, a gente precisa da senhora aqui. Mas teve uma vez que, sentado na companhia da minha avó, ela falou assim para mim: meu filho, o Senhor já levou o seu avô, o Senhor já me tomou 2 filhos, minhas melhores amigas já foram. Será que Deus está me castigando e me fazendo viver muito? Eu quero ir. E eu falei: não é possível, a sua vida é importante, vovó, a senhora tem que existir, nem que seja para a gente lhe empurrar de um lado para o outro. Ela: não, me deixa ir, me deixa ir. Quando ela foi, eu sabia que o Senhor havia atendido um desejo dela. Eu tenho 43 anos, irmãos, eu confesso que eu ainda peço a Deus assim: Senhor, me deixa ver os filhos dos meus filhos. Mas quem sabe, quando eu estiver lá perto dos 90, se assim o Senhor permitir, eu esteja como Elias, virando para Eliseu, dizendo: olha, fica aqui, eu vou terminar minha tarefa. Só que quem é fiel, quem honra pai e mãe, ainda que você ouça o desejo do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, dizendo assim: me deixa aí, me interna ali, não preciso usar aparelho nenhum, quando o Senhor chamar, eu vou. A gente diz como Eliseu disse para Elias: enquanto vive o Senhor, tão certo como o Senhor vive, eu não te deixarei. Casamentos precisam ser mantidos em fidelidade, porque quando há traição, a instituição familiar cai em descrédito. Os jovens crescem, olham e dizem: vou casar para quê? Está todo mundo abandonando, está todo mundo traindo. E nós precisamos, como cônjuge, olhar um para o outro, e ainda que você ache: ai, meu amor, eu sou um empecilho no seu crescimento, na sua vida, vá embora. E o cônjuge, o outro que ouve isso, precisa dizer: tão certo como vive o Senhor, eu não deixarei você sozinho, eu não deixarei você sozinha. Precisamos ser fiéis à vocação, ao chamado que o Senhor nos deu. Eu pastorei uma igreja, irmãos, que em 2011 passou por um cisma doutrinário. Os primeiros membros daquela igreja saíram da denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil.
E 2 anos depois, o presbitério me pediu, eu até então era capelão do Exército, acho que eles olharam para mim e falaram assim, já que você não está fazendo nada, Mazinho, vai lá, pastorei essa igreja. E quando eu cheguei lá, além de mim e da minha esposa, tinham mais 14 irmãos. Aquilo me deu um medo, porque eu falei, eles me mandaram para cá para fazer essa igreja crescer. E lá no seminário, os meus amigos, a gente encorajava um ao outro dizendo assim, você tem capacidade, potencial para transformar uma igreja numa congregação. Ou então a gente virava para o outro assim, não, tu está na congregação, rapaz, tu tem uma habilidade tremenda de transformar essa congregação num ponto de pregação. Era assim como a gente acreditava um no outro. E eu cheguei lá e disse, misericórdia, o que eu vou fazer aqui? E propostas para fazer a igreja crescer foram várias. Mazinho, não foi do Digitaquero, não. Nessa época não existia. Mazinho, coloca esse ministério, começa essa programação, e se você fizer isso, essa igreja vai pipocar de gente. Eu me recordo, ontem eu fui para o chá de revelação, que a gente descobriu que é o Luca, e eu contei para os meus primos, eu falei, rapaz, em 2013 eu acabo de assumir a igreja, e a Catarine, que hoje é presidente da nossa SAF, ela estava grávida do seu primeiro filho. Eu nem sabia, irmãos, o que era chá de revelação. E aí eu chego na igreja, ela me procura depois do culto, pouquinha gente, 16 pessoas. Pastor, o senhor permite que eu use o salão social da igreja para fazer um chá de revelação? Aí eu pensei, nossa, essa igreja já rachou por causa de pentecostalismo. Mas se eu disser não, vai ter 16, só tinha ela e o marido, vamos virar 14. E aí eu tentando achar mas como é que é esse chá de revelação, né? Dá um gole e diz, eis que te digo. Não, pastor, pelo amor de Deus, eu sou presbiteriana raiz. Falei, minha filha, o que você está falando que eu não estou entendendo? Pastor, se eu não estou grávida, eu sei que está. Então, é porque eu vou fazer o exame, aí alguém vai descobrir. Falei, minha filha, faz logo esse negócio aí, porque você acabou meu coração. Eu fui testado pelo senhor aqui. Será que aí eu falo que pode, que não pode? E eu estava pronto para perder mais 2 membros. E aí os meus amigos do seminário iam ter razão, que eu ia transformar uma igreja incipiente num projeto pioneiro. Queridos, nós somos testados, provados a todo instante. E a prova da nossa fidelidade não entorna só em nós, entorna ao nosso redor. Por isso que nós precisamos manter a nossa fidelidade à palavra do Senhor, a palavra que nos foi entregue, para que possamos entregar à próxima geração uma igreja fiel. Eu estava subindo ali pela rampa, vi o hall de pastores, e eu acredito, louvo a Deus, que cada um pôde passar uma geração. Sei que toda igreja passa por lutas e por dificuldades, mas que bom que há mais de 150 anos essa igreja tem permanecido fiel à pregação do Evangelho. E nesse contexto, irmãos, de crise e de dificuldade, o autor Francis Schaeffer, no livro Morte na Cidade, ele retrata como que uma sociedade que rejeita a palavra de Deus mergulha no caos e na destruição. E ele diz, então, que uma cidade, um povoado, pessoas que viram as costas à palavra de Deus, ou seja, que traem a Deus, que traem a palavra do Senhor, elas entram numa desintegração espiritual, moral e cultural. E é isso que nós temos assistido no mundo ocidental. E aí, então, ele diz, diante de uma situação caótica, diante de uma situação limiar, onde as instituições vão perdendo a sua autoridade, ele então fala, a igreja restaura a sua relevância quando ela mantém fidelidade à voz profética da palavra de Deus. Nós vamos ser provados, irmãos, nessa geração, se somos fiéis ao Senhor e à sua palavra, ou se vamos também nos secularizar, ou se vamos tentar entrar em harmonia com o mundo caído, ou se vamos ter medo das prisões e das cadeias e da perda de patrimônio que os nossos primeiros irmãos na igreja primitiva enfrentaram, que tão somente por serem cristãos tomavam as suas propriedades e os entregavam às bestas e aos gladiadores para serem mortos tão somente por causa da nossa fé. Nesse contexto do texto,
Eliseu, vendo a relevância que Elias tinha e percebendo que estava chegando o momento dele ser tomado, ele é posto à prova e ele é aprovado em fidelidade. E observe o que diz do verso 9 até o verso de número 10, ainda do capítulo 2, quando passado esse teste de passar pelas cidades de Betel e de Jericó e até atravessar o Jordão, Elias, vendo a fidelidade do seu companheiro, o profeta Eliseu, ele assim então diz: quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Aqui é posto, irmãos, a prova final do teste de fidelidade, de integridade do profeta Eliseu. É como se Elias dissesse assim: olha, Eliseu, eu tenho visto que desde que nós saímos lá de Gilgal, você foi comigo a Betel e não me deixou só. Depois de Betel nós fomos até Jericó e eu disse para você ficar, mas você insistiu. Depois atravessamos o Jordão juntos, ainda que eu falasse para que você não havia necessidade de estar comigo, ainda assim você foi honesto. Porém, Eliseu, essa fidelidade precisa ser até o fim. Não pode ser uma fidelidade da infância. Eu fui um crente fiel quando eu era criança porque os meus pais me levavam à igreja. Não, eu fui fiel enquanto era adolescente porque eu participava da UPA. Mas eu fui fiel até chegar na mocidade. Queridos, o que o Senhor espera de nós para que a igreja mantenha a sua autoridade, a sua relevância, é que nós sejamos fiéis do início ao fim. Nós não podemos, como falamos hoje de manhã, nos cansar da igreja, desacreditar da igreja, olhar para os mais novos e dizer assim: toma, agora é com vocês, porque eu já trabalhei 35 anos, levando em consideração antes da renovação lá do INSS, vai aumentar. E aí a gente olha assim: não, já dediquei 35 anos, já sou presbítero emérito, diácono emérito, agora vou descansar. Não vai descansar. E aí Elias diz para Eliseu: se você estiver comigo até o fim, olha, você pediu uma coisa difícil, mas se você for fiel até o fim, se você me ver quando eu for tomado e arrebatado aos céus, então você receberá a porção dobrada daquilo que você pediu do meu espírito. Mas se você não for fiel, Eliseu, até o final, você não vai receber. E nem adianta querer uma salvação proporcional. Não, Senhor, eu fui crente até a adolescência, me deixa, pelo menos receber o mínimo do céu. Não existe. Ou é ele integral, ou ele não recebe. E então o texto bíblico vai mostrar, a partir do verso 11, que sim, Eliseu foi fiel até o fim. E por isso recebeu a porção dobrada. Veja o verso 11. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. E então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão, pegou o manto de Elias que havia caído e bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Eliseu, sendo fiel até o fim, viu Elias ser arrebatado até o céu, ficou desesperado, e é assim que muitas vezes a nova geração recebe a responsabilidade de continuar a história da igreja que recebeu dos seus pais. A gente olha para o passado e a gente fica se perguntando: será que Deus vai levantar homens e mulheres como Ele levantou na nossa igreja na década de 60, de 50?
Essa semana, agora que passou, nós lamentamos o falecimento de John MacArthur Jr., que foi, para mim, nunca o conheci pessoalmente, mas as leituras e os sermões que eu ouvi, o quanto que ele moldou o meu pensamento doutrinário, e eu fico pensando, Senhor, o Senhor vai levantar outros. E a gente precisa lembrar, irmãos, que a autoridade e a relevância da igreja não está em nossas mãos. Deus tomou Elias, e Deus deu a Eliseu porção dobrada. Eu separei aqui, queridos, Elias, ele é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, por ter desenvolvido um ministério ousado, onde os prodígios e os milagres eram frequentemente realizados por ele. Por exemplo, quando no Novo Testamento algumas pessoas iam se referir a Jesus, quando queriam comparar Jesus a um grande homem, será que ele é Elias? Porque tamanha era a herança que Elias deixou marcada na nação de Israel. E você sabe quantos milagres Elias fez no seu ministério, que faz dele um grande profeta? Elias realizou 6 milagres. São eles: ele multiplicou a farinha da viúva de Sarepta, ele ressuscitou o filho dessa viúva, ele tocou fogo no Monte Carmelo quando desafiou os profetas de Baal, ele orou pelo fim da seca para que o Senhor assim enviasse chuva, ele mandou fogo para consumir soldados, e ele separou, como vimos agora, as águas do rio Jordão. O que Eliseu pede? Eu peço porção dobrada. Você sabe quantos milagres Eliseu fez? 12. Ele também separou as águas do rio Jordão, ele purificou as águas de Jericó, que nós vamos ver agora, depois ele amaldiçoa aqueles zombadores que mandaram ele subir, ele multiplicou o azeite da viúva, ele ressuscitou o filho de Sunamita, ele purificou o ensopado envenenado, ele multiplicou pães, ele curou Naamã, ele puniu Geazi com lepra, ele fez flutuar um machado, ele cegou o exército sírio, e ainda morto, quando jogaram um homem morto na sua sepultura, ao tocar os ossos de Eliseu, esse homem ressuscitou. 12 milagres, mas ainda assim, Elias é o maior profeta do Antigo Testamento quando comparado a Eliseu. E o que isso então vai nos mostrar, irmãos? Que nós precisamos ser fiéis para experimentarmos aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: vocês estão espantados pelo que eu estou fazendo? Coisas maiores vocês farão. Vocês creem nisso? É só olhar a história da igreja, irmãos. Quando Jesus foi ressuscitado, tinham 120 pessoas ali no cenáculo. Quando o Espírito é derramado em Pentecoste, 3.000 se convertem. A história da igreja mostra como que Deus tem feito muito mais através dos seus filhos. E a igreja tem alcançado continentes e países e cidades e famílias, porque o Senhor disse que se nós fôssemos fiéis, Ele faria coisas maiores ainda através de nós. E assim como Eliseu foi fiel, e Deus fez na vida dele coisas maiores do que ele fez na vida de Elias, nós vamos precisar entender, irmãos, que essa fidelidade, ela vai exigir de nós 2 atitudes. E a primeira delas é que nós restauramos, irmãos, a relevância da igreja quando agimos debaixo da autoridade do Espírito para abençoar o lugar, a cidade, a família, a igreja onde Deus nos colocou. Observe, então, que do verso 15 até o verso 18, Eliseu sofre, de alguma forma, assim, uma pressão. Não foi do chá de revelação, mas os soldados olham para ele e falam assim: não é melhor a gente procurar Elias? Como quem diz: você vai dar conta? Deixa a gente procurar Elias. Mas Eliseu já tinha passado pela experiência de tomando o manto de Elias, dividido a água do rio Jordão, e ali para ele foi a prova de que assim como Deus esteve com Elias, Deus estaria com ele. E aí ele diz: não precisa ir. E não era arrogância da parte dele, mas uma vez que ele é fiel,
esperou o momento de Deus o levantar como profeta pela terra. Quando o Senhor o levanta e quando ele vê que Elias foi arrebatado, ele assume uma postura corajosa. E nós precisamos assumir essa postura. E quando as pessoas então começarem a nos pressionar e dizer, não é melhor chamar teu pai? Não é melhor chamar fulano que é mais experiente do que você? Não é melhor perguntar a fulano que sabe mais do que você? E não é arrogância você dizer assim, olha, Deus me chamou para isso. Não precisa ir. Mas eles pressionaram tanto, e aí Eliseu fala, então tá bom, vai, procurem. E eles passam 3 dias procurando Elias em todos os montes e em todos os vales. E depois de 3 dias eles voltam. Aí o que Eliseu diz? Eu disse para vocês não irem. Aí então, a cidade, a família, o amigo, os irmãos da igreja, quando olham a nossa coragem de nos posicionarmos fielmente à palavra de Deus e perceber que isso vem da natureza do Espírito sobre o nosso coração, que o ensino, o conselho, a orientação que nós damos é porque Deus habita em nossa vida e fala através do nosso testemunho. Então agora eles olham para nós não como algo irrelevante, não como algo que não tem autoridade. E aí, então, eles agora trazem a necessidade. E qual era a necessidade? Aqueles homens que foram procurar Elias e não encontraram, eles agora, então, tomam a coragem de dizer assim, Eliseu, sabe o que é? É que se a gente achasse Elias, a gente ia pedir para ele purificar as nossas águas. Jericó é uma cidade muito boa, porém, a água não é legal. Eu me lembro que há 20 anos, quando eu fui embora, a água da Compesa não era boa, a gente tinha que procurar aqui a água mineral. Não sei se já melhorou. Senão, tem que chamar Eliseu aqui, para purificar as águas. E aí, eles colocam um problema diante de Eliseu. Olha lá o verso de número 19. Homens da cidade disseram a Eliseu, eis que esta cidade é bem situada, como o senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. Como quem diz, resolve o nosso problema. O que você pode fazer por nós? O que uma igreja relevante pode fazer por uma cidade em que a água não é boa? Alguém poderia dizer, já sei, pastor, vamos furar poço. Vamos fazer a campanha do carro-pipa. Olha, tudo bem, nada contra, podemos fazer, mas não vai resolver o problema. A gente vai precisar furar mais poço, aumentar o número de carro-pipa, mas a cidade precisa de restauração. Eliseu foi lá na fonte. Onde é que está o problema dessa cidade? E aí, observe comigo o verso número 20, quando ele disse, tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse, assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Veja, irmãos, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Quando nós formos sal da terra e luz do mundo aqui em Recife, no nosso prédio, na nossa família, no aniversário dos nossos amigos, na convivência do nosso trabalho, Deus nos chamou, não foi para trazer soluções paliativas. Deus nos chamou para resolver o problema. Aquilo que nós falamos hoje pela manhã, aquilo que outras cosmovisões não conseguem fazer, é o Evangelho do Senhor Jesus que faz. E a fonte do problema da cidade não são as instituições, mas os corações corrompidos que estão no meio dela. E eles necessitam ouvir a palavra do arrependimento. É necessário que eles confessem os seus pecados, que eles sejam fiéis às suas vocações, que eles façam aquilo por qual Deus os chamou para fazer. E esse é o nosso papel, de abençoar a cidade. Sabe como é que nós abençoamos o mundo, irmãos? Pregando o Evangelho. Essa é a única e principal contribuição da igreja ao mundo. Não estou dizendo que com isso a gente não possa fazer obra social. A nossa igreja presbiteriana do Brasil, ela tem feito obras sociais. Temos hospitais, temos escolas. Mas a gente não acha que a nossa missão é resolver o problema do SUS.
A gente não acha que a nossa missão é se preocupar com a evasão escolar. A nossa principal missão é pregar o Evangelho, e isso nos faz igreja. Agora, se a gente olhar como igreja e dizer assim, quer saber, o Mackenzie dá mais dinheiro que a IPB, vamos investir só em universidade, vamos investir mais só em escola, seremos infiéis, traidores do Senhor, pois Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para pregar o Evangelho. Ele nos chamou para ser sal, e quando o sal entra naquela fonte de morte, aquela água de Jericó, por onde ela passava, ela lançava morte. Abra comigo lá em Josué, no capítulo 6, você vai ver por que essa água era desse jeito. Josué, capítulo 6, no verso de número 26, nós lemos o que a palavra do Senhor nos diz, dizendo assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Com a pedra do seu primogênito lançará os seus alicerces, à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Veja, quando Josué, a primeira cidade que Josué conquistou quando pisou na terra prometida foi Jericó. E ele tentou conquistá-la, digamos assim, através da diplomacia, dizendo assim: olha, o Senhor nos entregou vocês nas nossas mãos, se rendam. O que o povo de Jericó fez? Se render nada. A gente levanta os nossos portões, os muros, não vamos se render não. Ah, não, o Senhor manda, vocês sabem, né? Vem com Josué lutar em Jericó, louvar, cantar, os muros de Jericó caem, e depois que eles entram pela batalha, então Josué agora diz: porque vocês não se arrependeram, porque vocês não entregaram-se voluntariamente, maldita é essa cidade. Nada que se levantar nela vai prosperar, inclusive a água. Mas a cidade era boa. Algumas pessoas insistiram, mas eles precisaram viver por muito tempo com carro-pipa e furando poço, até que o sal chegou, até que a igreja chegou, até que as boas novas do Evangelho foram anunciadas. E então Eliseu diz: assim diz o Senhor, e somente a igreja tem autoridade neste mundo, em qualquer país, em qualquer comunidade, para dizer: assim diz o Senhor. O Palácio do Planalto não tem essa autoridade, o Congresso Nacional não tem essa autoridade, o STF não tem essa autoridade, somente a igreja diz ao mundo: assim diz o Senhor. E nós precisamos, irmãos, ter coragem para, no momento de caos que estamos vivendo na nossa sociedade, não retrocedermos e não sermos infiéis àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo está dizendo: pode casar homem com homem. Não pode. Ah, pode ser crente de casa. Não pode. Ah, você pensa da sua vida o que você quiser. Não pode. Quantos pais não estão reféns dos seus filhos? Porque eles apelam sentimentalmente: mãe, pai, deixa, hoje eu não vou não, eu vou para tal lugar. E muitos pais, se querem ser fiéis ao Senhor, vão ser chamados de pais chatos. Não, filho, hoje é o dia do Senhor. Hoje não tem negociação. Você inventa aí essa reunião de segunda a sábado. No domingo, nós estaremos fielmente na presença daquele que nos chamou. Somos fiéis. Somos fiéis. E precisamos ser fiéis, então, irmãos, para abençoar a cidade. Nós precisamos ser fiéis para olhar com misericórdia para a cidade que está padecendo por causa do pecado, da avareza, da incredulidade, porque estão virando as costas para Deus. Mas, em segundo e último lugar, irmãos, a igreja, ela restaura a sua relevância não somente quando ela é levantada para purificar as águas, para trazer bênção e salvação, mas ela também tem a sua relevância na sua palavra de juízo. Deus nos levantou para falarmos de vida e de morte. Quem não se arrepender morrerá eternamente. E nós precisamos ter coragem para dizer isso. Também não podemos dizer isso com os lábios cheios de vontade, né? Dizer assim, vou pregar, mas eu quero que você não se arrependa. Igual Jonas foi para Nínive e disse, Senhor, tu quer me mandar para lá? Eu queria aquele povo no inferno. Mas o Senhor quer me mandar para lá, o Senhor é misericordioso, o Senhor vai quebrantar o coração deles. Queridos, a palavra de Deus mostra que não tem terceira via, não tem muro. Ou é ou não é. Quando o povo entra na terra, o Senhor, através
de Josué, manda colocar sacerdotes no Monte Gerizim e no Monte Ebal. Os que estavam no Monte Gerizim pronunciavam as bênçãos da aliança. Eles entraram na terra ouvindo benditos serás, benditos serás, benditos serás, e tudo aquilo de acordo com a lei do Senhor. Mas os que estavam no Monte Ebal, os sacerdotes diziam: maldito serás, se não ouvires a voz do Senhor. Maldito serás, se não fores fiéis ao Senhor. Serás expulso dessa terra, se vocês traírem o Senhor que nos trouxe a este lugar. Ou é bênção, ou é maldição. Não tem meio termo. Não existe crente híbrido, meio salvo, meio perdido. Não existe. E da mesma forma, a igreja não negocia. Nós estamos aqui para salgar a terra. Não querem? É juízo. É morte. E morte eterna. Como que isso é percebido então, irmãos? Vejam, a partir do verso 23 em diante, o texto diz: então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Qual que é o juízo aqui? Talvez a gente lê esse texto e salta aos nossos olhos o bullying que Eliseu sofre, né? E a gente pensa que o bullying aqui é a calvície dele, né? Hoje é dia de vitória para os calvos. O problema não era a calvície, né? Não pense você que Eliseu tinha uma crise de percepção: ai meu Deus, eu sou careca, deixa eu botar um turbante. Não, o problema não era esse. Eles não estavam zombando que Eliseu era careca. Eles estavam zombando de quem chamou Eliseu. Veja, quando eles chamam Eliseu de careca, de fato Eliseu era careca. Mas o problema é que ele está dizendo assim: suba, careca, suba. É uma sociedade ímpia, uma sociedade pós-cristã que vira para nós e diz assim: nós não precisamos da igreja. Nós não precisamos da palavra de Deus, nós não precisamos do seu Jesus. Sabe o que vocês fazem? Subam. Vocês não falam tanto em arrebatamento, que sejam vocês arrebatados. Quantos influencers que odeiam cristão colocam nas suas postagens: ah, esses malditos crentes, ah, esses crentes que só falam disso, que só querem seus certinhos. São esses rapazinhos. O que esses rapazinhos estão dizendo é: nós não queremos um profeta na nossa cidade. Suba. Por quê? Porque assim como eles sabiam que Elias subiu, eles queriam também que Eliseu subisse. Olha, Elias não sumiu, ele não subiu, ele não foi arrebatado, toma o mesmo rumo dele e vai embora. E quando a cidade se torna hostil à igreja, quando os nossos parentes, os nossos amigos de trabalho olham para nós e dizem assim: vocês são a escória da sociedade, crente é a pior raça que existe nesse mundo. Você jogou sal? Você pregou? Preguei. Agora é juízo. Agora é juízo. Vocês não querem que a gente salgue a terra? Vocês não querem que a gente pregue os valores e os princípios eternos da palavra de Deus? Quem rejeita a pregação do Evangelho morre. E morre eternamente. É por isso que Eliseu olha para trás e os amaldiçoa. Eu vim para salgar, eu vim para evangelizar, eu vim para pregar vida e vida eterna naquele que nos salvou. Vocês não querem? Morram. É duro, irmãos, mas é preciso ter coragem. O mundo de hoje, que tem virado as costas à palavra de Deus, não vai sentar na mesa de negociação. A igreja não pode negociar as verdades eternas do Evangelho com este mundo pós-cristão, com este mundo secularizado, com este mundo que literalmente tem voltado as costas ao Senhor e à sua palavra. A igreja, nos dias de hoje, precisa ter coragem de anunciar o juízo. Quando o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, ele vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, irmãos,
e nós sabemos que é uma espada que corta nas suas duas extremidades. Ou seja, quando eu prego a palavra, ela tem que cortar para um lado ou para o outro. Ou ela vai cortar para a vida. Se eu prego a palavra e a pessoa crê no Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados, bendito seja o Deus do Senhor, do céu e da terra. Houve festa no céu, um pecador se arrependeu. Mas houve incredulidade, houve zombaria, ridicularização da palavra e do Senhor, ela vai cortar para o outro lado, é juízo. Ou ela corta para a vida, ou ela corta para a morte. Por isso que o Eugene Peterson, ele diz que pregar a palavra é algo extremamente perigoso. Pode ser a nossa evangelização, que seja posta diante daquele que endureceu o seu coração, e que quando o Senhor o chamar, vai dizer: eu mandei o meu filho, o meu servo, a minha serva, a minha filha, ele pregou e você zombou. Ele pregou e você ridicularizou. Você virou as costas a mim. Veja, irmãos, o que Eliseu sente aqui é aquilo que Samuel vai dizer: Senhor, o teu povo está pedindo um rei, o teu povo não quer mais ouvir a liderança pela minha boca. E o Senhor diz o que para ele? Olha, não foi você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. Quando a igreja é rejeitada, irmãos, na cidade, na sociedade, não somos nós que estamos sendo rejeitados. Quem somos nós? Somos só servos de Deus. Mas quando a cidade, a sociedade, a família, seja lá quem for o indivíduo, vira as costas para a igreja, ela está rejeitando, é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja. E ai de quem olhar para Jesus, porque Jesus, ou ele é pedra angular, da qual nós somos edificados como pedras vivas, ou ele é pedra de tropeço. E a palavra de Deus diz: eu tenho posto uma pedra em Sião. A igreja é uma pedra na cidade. Ou essa cidade, ou Recife, ou este bairro, vai crer no Senhor, confiar a sua vida de todo o seu coração, ser abençoado e ter o ambiente de água morta produzindo vida, ou ela será sentenciada ao juízo final. Eu quero terminar, irmãos, trazendo 4 aplicações acerca desta verdade, dessa relevância e coragem que precisamos ter para abençoar, mas também para proclamar o juízo. E a primeira delas é justamente: eu e você devemos proclamar o Evangelho com coragem. Coragem precisa, irmãos, estar sendo repetido dos nossos púlpitos. Quando eu era um recém-convertido, num treinamento da Mocidade para Cristo, o reverendo Marcelo Gualberto, ele dizia aos jovens: jovens, é preciso ter coragem para fazer diferença. Eu era um adolescente de 14 anos que tinha entregue a vida a Cristo, estava sendo desafiado a evangelizar na minha escola. E a coragem para levar a Bíblia para a escola? E a coragem para ser chamado de padre? E a coragem para ser chamado de santinho do pau oco? Eles viram o velho Mazinho, vocês não viram, vocês estão vendo o Mazinho aqui, bonitinho, pelo menos eu acho, né? Minha esposa também. Mas os meus amigos da escola viram o Mazinho que estava caminhando para o inferno. E, de repente, agora o Mazinho quer falar de Jesus, de que Jesus mudou a vida dele, e a coragem para isso. Para dizer: olha, o velho Mazinho morreu, agora é bonzinho, né? Agora é vida com Deus. Isso, não, mas isso a gente fazia, mas está errado, não vamos fazer mais não. E nós precisamos ter coragem para confrontar os nossos filhos na educação, coragem para nos posicionarmos no ambiente de trabalho. Mas se eu disser o que eu penso, eu não serei promovido. Se eles souberem quem eu sou, eu perco o emprego. Coragem, irmãos, coragem. A igreja precisa de membros, servos e servas corajosos, corajosas, que todos os dias da sua vida vão pregar o Evangelho com a coragem e a ousadia, não da sua loucura, mas do poder do Espírito. Em segundo lugar, irmãos, nós precisamos ter coragem para denunciar os pecados e as suas consequências que têm afligido as instituições, a sociedade, a família, o indivíduo. A igreja não pode se calar.
diante de questões éticas, bioéticas, políticas, educacionais, econômicas. Nós precisamos ter coragem para apontar a fonte morta, de onde está vindo a mortandade, de onde está vindo a violência, de onde está vindo o caos que tem tomado conta da nossa cidade, do nosso entorno. Nós não podemos temer aqueles que têm chamado de bom o que é ruim e de valioso aquilo que não tem valor algum. É a igreja que precisa denunciar. No livro que eu falei no início para os irmãos, do Francis Schaeffer, Na Morte na Cidade, ele fala da coragem que Jeremias teve que ter em Jerusalém, quando estava tudo de cabeça para baixo. E por isso que Jeremias escreve o livro de Lamentações, porque diante dessa denúncia, ele não se torna alguém altivo e arrogante. E é por isso que, em terceiro lugar, nós precisamos lamentar e interceder a Deus pela condição do declínio espiritual dos nossos familiares, dos nossos amigos, da igreja, da sociedade. Nós não podemos ser insensíveis ao problema que está ao nosso redor. Por isso que Jeremias lamenta, ele chora por Jerusalém. Jesus chora por Jerusalém. Ah, Jerusalém, tu que matas os profetas. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se fosse realizado em Sodoma e Gomorra os milagres que foram realizados em vocês, há muito eles teriam crido, mas vocês rejeitaram. Betsaida, Corazim, Jerusalém, se tornaram ambientes como o mundo de hoje a gente está vivendo. Mataram os profetas, viraram as costas para Deus, zombaram da igreja do Senhor. E nós não precisamos olhar com vingança, não é vingança, é amor. É dizer, olha, o nosso enfrentamento é porque nós amamos a nossa cidade, nós amamos o nosso país, nós amamos a nossa igreja, e por isso, então, que nós lamentamos. E em quarto e último lugar, queridos, a igreja precisa fielmente de um testemunho bíblico e contracultural. Vamos ser honestos, irmãos. Se nós trouxermos os nossos amigos que não conhecem ao Senhor para o nosso convívio, eles verão diferença na nossa vida do que eles veem com os amigos incrédulos. Os grupos de WhatsApp que a gente conversa com esses amigos, a gente é igual a eles, a gente usa o mesmo palavreado, a gente tem as mesmas figurinhas. Se alguém entra aqui pela primeira vez sem conhecer ao Senhor e descer ali para tomar um café e a gente fizer uma roda de conversa, qual vai ser o assunto que vai dominar a nossa conversa? Será que a gente está doido que o culto acabe para que a gente possa finalmente falar do nosso futebol ou do problema político, se vai tirar a tornozeleira do Bolsonaro, se não vai, se os ministros do STF vão perder o visto de fato ou não? Será que é somente essas coisas que tomam conta da nossa roda de conversa? Como nós ouvimos hoje pela manhã, a gente não precisa ficar preocupado com os sinais dos tempos, a gente precisa fazer diferença. E as pessoas precisam vir aqui e dizer, olha, eles adoram ao Senhor, e depois que acabam, o tema do Senhor continua nos seus lábios. O louvor continua continuamente nos seus lábios, e é isso que a igreja precisa restaurar para manter e preservar a autoridade da sua relevância. Lembre-se, irmãos, e eu quero concluir, somente em Cristo nós seremos capazes disso. Essa coragem, essa fidelidade, essa força, essa ousadia não vem do nosso preparo intelectual, do nosso temperamento, do nosso jeito de ser. É em Cristo e por Cristo. Tem um lema de uma universidade confessional americana, Gordon College, que tem uma pedra fundamental na porta da universidade. E na pedra fundamental tem escrito a sua razão de ser, e ele diz, por Cristo e por seu reino. Essa universidade está de pé por Cristo e por seu reino. Essa igreja está aberta por Cristo e pelo seu reino.
Nossas vidas estão ativas por Cristo e pelo seu reino. Que assim seja, irmãos.